você lembra desse caso. Ela era doméstica em Timon. E aí eu vou pedir o Raimundo, inclusive, para... Aí você tem imagem dela. Eu vou pedir, inclusive, o Raimundo para trazer a contextualização do caso, para lembrar, desde a primeira reportagem que foi produzida e o contexto dessa situação, que envolve o desaparecimento dela, a acusação que pesa sobre o marido, e também nós temos agora o corpo que foi encontrado. Então a situação é mais grave ainda, né? Cadê o Raimundo Lima? Traz o Raimundo Lima para conversar conosco. Raimundo, vamos começar a nossa conversa, aproveitar a oportunidade para a gente relembrar o início dessa tragédia. Foi um desaparecimento, desapareceu simplesmente. Depois, segundo a polícia, a suspeita era de que o marido teria envolvimento no sumiço da mulher. E aí vem os filhos que disseram, olha, que viram a mãe, estava em determinado local, como se fosse um cativeiro. E por último, agora, a notícia de que o corpo dela foi encontrado. Exatamente, Douglas. A polícia, depois que a doméstica desapareceu, ela que estava morando com a mãe há cerca de 2 dias, decidiu pôr fim ao relacionamento e foi morar com a mãe. Ela foi morar com a mãe ali no bairro Joia, na cidade de Timon. Estava com a mãe há 2 dias e trabalhava no bairro Saci, aqui em Teresina. E aí, de repente, no último dia 23, ela saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. A família deu um tempo, decidiu procurar a polícia, que iniciou as investigações, e o trabalho da polícia acabou descobrindo que a última vez em que a doméstica foi vista foi entrando no carro do ex-marido, que, segundo a família dela, não aceitava o fim do relacionamento. E aí as investigações avançaram, ele foi ouvido, negou, e a mulher continuava desaparecida até este fim de semana, quando o corpo foi encontrado na zona rural de Timon. Francisco Nelson Cardoso de Castro já está preso na Delegacia de Homicídios de Timon. Ele é suspeito do rapto e assassinato da ex-esposa, a doméstica Mauricélia Rodrigues de Lima, de 37 anos. O corpo dela foi encontrado nesse fim de semana em um matagal na zona rural de Timon, no Maranhão. A vítima estava desaparecida desde o dia 23 de agosto. Na manhã dessa segunda-feira, Nelson foi intimado a ir à Delegacia de Homicídios e, ao chegar, recebeu voz de prisão. Ele nega. Continua com a mesma negativa de qualquer envolvimento no crime. Ele continua afirmando que a última vez que esteve com a Mauricélia foi no dia 22, dia anterior ao sumiço dele. Foram feitas várias coletas de imagens que demonstram que ele sequestrou a Mauricélia, raptou, manteve ela em algum local e matou a Mauricélia. Em seguida, ocultou o cadáver dela. A delegada aguarda o resultado dos exames periciais determinando como a doméstica foi assassinada. Nós ainda não tivemos acesso ao laudo de exame cadavérico. Esse procedimento foi feito no sábado e a gente ainda não conversou com o legista responsável pelo caso, né? Como ela desapareceu no dia 23, já haviam aí 16 dias, e o estado que Mauricélia foi encontrada já foi um estado já em decomposição mesmo, não deu para ver os sinais de morte dela, né? Aí só o legista para poder afirmar. As investigações da Delegacia de Homicídios comprovam que Mauricélia foi visto a última vez entrando em um carro dirigido pelo ex-marido. Ela tinha saído de casa e passado a morar com a mãe na mesma semana em que desapareceu. O ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e teria feito ameaças à ex-mulher. Ele tinha sido ouvido pela polícia, mas negado ter participação no desaparecimento da doméstica. Agora, Francisco Nelson está preso temporariamente por 30 dias. Como a gente representou ainda na fase do desaparecimento dela, né, um mandado de prisão para investigação foi decretado por 30 dias.
que poderá ser prorrogado por mais 30 e eventualmente ser decretada também uma prisão preventiva, a depender das investigações de como vai fluir daqui para frente. Bom, o trabalho da polícia continua, o DHPP continua buscando, a Delegacia de Homicídio continua buscando mais elementos, inclusive já realizou um trabalho lá de simulação do momento em que ele teria pego a ex-esposa lá na Zona Sul de Teresina, e vai continuar com esse trabalho, no sentido de tentar conseguir mais provas evidenciando a autoria deste crime por parte do ex-marido, Douglas.